na nossa primeira aula de carcinicultura, onde o tema é carcinicultura no Brasil. Os objetivos são aprender sobre o histórico da carcinicultura no Brasil, saber sobre os dados da produção de camarão e identificar os principais itens do pacote tecnológico divulgados pela ABCC. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o histórico, falar sobre o sucesso, o que deu certo e os insucessos dessa atividade. No início da carcinicultura, até a consolidação aqui no Brasil, o camarão ele passou por 3 fases do seu cultivo. A primeira fase foi em 1970, onde o governo do Rio Grande do Norte ele quis implantar o cultivo de camarão através do Projeto Camarão para substituir a extração de sal que estava em crise naquele estado. Então, houveram os primeiros experimentos com a espécie exótica que nós falamos, marsupíneos japônicos. Então, começaram cultivos com essa espécie para ver se ia dar certo. E posteriormente houveram 3 espécies que foram colocadas no cultivo, que já foram as espécies nativas daqui do Brasil, a Farfante-Pneus subtilis, Farfante-Pneus brasiliensis e Litopneus schmidt. Na mesma época que estava acontecendo isso no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina já tinha pesquisas sobre a reprodução, larvicultura e engorda de camarão cultivado, onde eles obtiveram as primeiras pós-larvas em laboratório da América Latina. Aí houve então a primeira produção comercial no período de 1978 a 1984, e aí houve a entrada dessa espécie exótica, marsupíneos japônicos, houve assim um incremento nesse projeto camarão, foi reforçado no Rio Grande do Norte, então para realmente consolidar a atividade no estado. A segunda fase do período do cultivo do camarão foi em 1995, onde houve a consolidação do cultivo do camarão branco, que já existia, mas só nessa época foi que houve realmente um boom das atividades desse camarão. O Litopneus anamei, que é uma espécie exótica, apesar de ter sido introduzidos em 1980, só nessa época foi produzido já em escala comercial e em laboratórios de pós-larva já estavam produzindo as pós-larvas dessa espécie e estavam obtendo sucesso. Então houve um impulso na carcinicultura, nessa atividade, havendo crescimento da taxa de produção maior do que 6%, dando assim muito lucro para quem estava produzindo. Então foi um período de muito sucesso do camarão. E por último tivemos a terceira fase do camarão, foi em 2004, que já foi a fase de declínio da produção, já das fazendas de cultivo. Começou a entrar em crise a atividade e diminuição da receita em relação ao ano anterior. Isso tudo decorrente à ação antidumping imposta pelos Estados Unidos, onde houve a desvalorização do dólar. A exportação estava em alta aqui no Brasil. O camarão brasileiro estava muito barato, enquanto que o camarão americano estava mais caro. E os americanos preferiam comprar camarão do Brasil do que consumir o camarão do local. Isso começou a gerar uma rejeição do governo pelas importações brasileiras, por causa da desvalorização do dólar. Então, tudo isso afetou a crise de carcinicultura aqui no Brasil. Então, essa crise ela foi só aumentando. E para piorar tudo, houve a incidência de um vírus NIM. Vocês têm um vírus que causou muita mortalidade da produção de camarão. Então, todos esses fatores fizeram com que a produção de camarão, que estava altíssima, houvesse um declínio. Vocês têm na apostila de vocês, na figura 1, a evolução da produção do camarão no Brasil, onde tem o seu ápice no ano de 2003. Os principais produtores mundiais, a gente já falou, são os países do Oriente, em primeiro lugar a China, Tailândia e Vietnã.
E os principais produtores nas Américas, o Equador, México e Brasil. Na tabela 1.2 da apostila, mostra, né, o Brasil em 8º lugar no ranking da produção mundial de camarão. Então, agora vamos entender um pouco sobre os processos tecnológicos desse sistema de cultivo. A tecnologia ela é bem simples, ela foi importada e então aprimorada. Houve uma intensa experimentação desse sistema, desse pacote tecnológico e uma validação tecnológica que foram organizados e divulgados pela ABCC, que é a ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Então, ela que é responsável pela orientação de regulamentação da operacionalização do manejo da cassinicultura. Também foi feita uma cartilha das boas práticas de manejo para a prevenção de doenças. Isso eram exigências dos médios e grandes produtores de camarão, para poder se resguardar contra possíveis problemas no cultivo. Então, essas cartilhas de boas práticas, elas se referem a laboratórios de maturação e larvicultura, fazendas de engorda, fábricas de ração e unidade de beneficiamento. O que cada unidade dessa precisa para ter boas práticas para evitar doenças e manter a qualidade do camarão. Então, a adoção de práticas foi preocupação dos produtores a adoção de algumas práticas, como, por exemplo, o tratamento do sistema do solo dos viveiros. Eles faziam a secagem, depois do cultivo, a secagem do viveiro, o calcareamento, que é isso, a adição de cal, para poder desinfectar o viveiro, expor bastante o sol, fazer a reviração desse solo através de tratores mecânicos ou mesmo manual, e depois fazer o calcareamento final, para garantir que o solo vai estar livre de predadores e de coisas que iriam afetar o cultivo. Outra prática também feita são os berçários intensivos, que os médios e grandes produtores faziam para melhorar os índices de sobrevivência dos camarões. Fazia-se então esse sistema de berçários intensivos. E existiam também os berçários secundários, que já eram feitos para as pós-larvas. Com isso diminuía de 30 a 40 dias o período de engorda, e aí o produtor ia ter uma economia no custo da ração. Outra prática também adotada pelos produtores foi a utilização das bandejas fixas, porque aí eles não precisavam mais gastar pagando pessoas para ficar alimentando os camarões, mas os comedouros fixos eram uma tecnologia que deu muito certo, porque precisava apenas de pneus usados, telas plásticas e cordões de nylon e boias, e com isso reduzir os desperdícios de ração. Outra prática foi o uso da aeração artificial, que é isso, o uso dos aeradores duplica a produtividade média nacional, porque garantia um oxigênio dissolvido na água, que é muito importante no sistema semi-intensivo. E por fim, o controle dos parâmetros, o controle do pH, da salinidade, o oxigênio dissolvido, temperatura, alcalinidade, amônia, todos esses controles desses parâmetros e também dos parâmetros biológicos, a quantidade de fitoplâncton e a clorofila na água. Isso tudo garantia que o viveiro estava realmente com condições apropriadas para o cultivo do camarão. Os assuntos abordados na nossa aula de hoje foi o histórico da cassinicultura no mundo. Abordamos diversos estágios do crescimento e declínio dessa atividade no Brasil e também falamos das boas práticas de manejo que deve ser feita na cassinicultura para poder alcançar o sucesso na produção do camarão. Espero que vocês tenham gostado e já possam visualizar a criação de camarão na região de vocês. Uma boa aula, faça atividades. Um abraço.